Vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho, nossa tarefa, né, da disciplina de Estatística Computacional Multivariada. A equipe é formada por Antônio Marcos, Andréia e Igor. O tema sorteado foi aplicação de análise de agrupamentos em atuária, o tema 2. Olha, em termos de nomenclatura, na literatura pode-se encontrar análise de agrupamentos, análise de conglomerados, análise de cluster e está presente em situações de diversas áreas do conhecimento humano e, claro, dentre elas, a atuária. O grupo identificou duas opções muito interessantes. Um método estatístico de análise de cluster, aplicado aos dados de uma associação de proteção veicular, uma monografia de 2013. E o outro trabalho foi, análise de agrupamento de operadores de planos de assistência à saúde, monografia de 2015. Ambas do curso de especialização da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, a aplicação, basicamente, desse trabalho consiste basicamente no confronto, tá, entre o método estatístico de análise de cluster, sob dados de uma associação de proteção veicular, e o método de agrupamento por proximidade geográfica utilizado por muitas seguradoras. A análise de agrupamento nada mais é do que uma técnica, tá? Uma técnica que consiste em dividir os elementos da amostra ou da população em grupos, de forma que os elementos pertencentes ao mesmo grupo sejam similares entre si, com respeito às variáveis, né? As características que foram medidas. E os elementos em de grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a essas mesmas características. Ou seja, uma técnica usada para reduzir a complexidade de uma determinada população, identificando subpopulações que se agrupam naturalmente em termos de determinados critérios. Basicamente, há duas abordagens particulares. Há técnicas hierárquicas que produzem um dendrograma, também chamado de diagrama de árvore, que começam com o cálculo das distâncias de cada objeto em relação aos demais. E a segunda abordagem que envolve a partição, com objetos podendo se mover para dentro e para fora de grupos em diferentes estágios da análise. Bom, o trabalho utilizado foi um trabalho que foi apresentado, né, relacionado a uma aplicação que foi apresentado numa monografia de 2013, de conclusão de curso de especialização, produzida por Tamires Lamon Gomes Silva, né, apresentado no curso de especialização em estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, e teve como orientadora a professora Sueli Aparecida Mingotti. E o título é exatamente esse: Método Estatístico de Análise de Cluster aplicado aos dados de uma associação de proteção veicular. Olha, o artigo aborda um modelo de precificação de um programa de proteção veicular, aplicando um método estatístico de análise de cluster, a fim de melhor mensurar uma variável que determina o valor a ser cobrado por uma contratação. Ou seja, tem por objetivo mensurar o risco, a fim de precificar seguro de automóvel. Os seguros são serviços basicamente realizados por seguradoras ou corretoras de seguro, empresas privadas de sociedade anônima, ou seja, com fins lucrativos. Já a proteção veicular, ela é realizada por meio de cooperativas sem fins lucrativos, a fim de buscar o menor custo para os seus sócios. Enfim, o trabalho se apresenta como uma proposta para a aplicação de métodos estatísticos de análise de cluster aos dados de uma associação de proteção veicular e verificar como as informações dos grupos formados poderiam ser utilizadas para uma precificação diferenciada, mais adequada.
Contextualizando em linhas gerais, seguro no Brasil, na época que esse artigo foi escrito, foi apontado que em 2011 seguros representava 3% do PIB. Numa pesquisa que o grupo fez agora nesta semana, em relação ao PIB de 2020, seguros já representa cerca de 6,7%. Ou seja, vem crescendo de uma forma muito forte, né? E vai crescer mais, porque atualmente só 30% da frota de veículos no Brasil tem seguro. Tá? Então é muito importante conhecer o perfil de cada segurado. É muito importante descrever as características, né, as específicas de proteção veicular e métodos estatísticos a serem aplicados. Basicamente, o cluster. Bom, eu vou falar agora das etapas para a análise de agrupamento. Basicamente, se compreendem 5 etapas, que são a definição de conjunto de variáveis, seriam os elementos a serem agrupados, a população a ser agrupada, o objeto de estudo. Definição do conjunto de variáveis, né? Que é a partir delas que vão ser obtidas as informações necessárias para o agrupamento dos elementos. Também a definição da medida de semelhança, né? Chamada de definição de similaridade, muito importante. A escolha do algoritmo estatístico, né? Que vai ser feito a partição e a classificação dos grupos. E por último, a validação dos resultados. Para as medidas de similaridade, né? Pode-se definir também similaridade como a medida de correspondência ou semelhança entre os objetos a serem agrupados. Segundo Mingotti, é necessário pré-especificar a medida de similaridade a ser utilizada no agrupamento, pois existem várias medidas de similaridade diferentes, sendo que cada uma delas produz um determinado tipo. No trabalho foram utilizadas a distância euclidiana, a distância euclidiana ao quadrado, e depois foi feito o cálculo do nível de similaridade. Né? A distância euclidiana é a distância entre esses dois casos, IJ, né, que é a raiz quadrada do somatório dos quadrados das diferenças entre os valores para todas as variáveis. Tem também a distância ao quadrado, que é a distância entre os dois casos e é definida como somatório dos quadrados das diferenças entre os valores para as variáveis. E o nível de similaridade ele é definido como a maior distância entre os n elementos amostrais da matriz que se apresenta, que é o primeiro estágio do processo de agrupamento. Métodos de agrupamento hierárquicos. Ele gera vários agrupamentos possíveis, onde um cluster pode ser mesclado a outro em determinado passo do algoritmo. Existe uma subdivisão dos métodos chamados de aglomerativos e divisivos. Em geral, eles são representados por diagramas bidimensionais chamados de dendrogramas ou diagrama de árvore. A seguir tem um exemplo do que seria o dendrograma. Métodos aglomerativos na subclassificação, né? Métodos de ligação simples, ligação completa, ligação das médias e das medianas. Método centroide e o utilizado no trabalho é o método de minimização da soma de erros quadráticos ou variâncias, que é o método Ward. Método de grupamento não hierárquico. Eles são caracterizados pela necessidade de definir uma partição inicial. No trabalho, eles utilizam o mais conhecido, o método das K-médias, que ele foi utilizado apenas como a validação da partição escolhida pelo método hierárquico. As variáveis utilizadas foram a idade média dos veículos por cidade, índice de frequência de sinistro por cidade, quantidade de sinistros, índice de sinistralidade e o valor do sinistro foram utilizados. A seguir nós temos a região que foi trabalhada,
e após os resultados. Pronto, aí esse mapa, explicando bem, são as regiões do Rio de Janeiro que são separadas e denominadas de região metropolitana, a Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense, Serrana e Baixa Litorânea no Norte Fluminense e o Noroeste Fluminense. E logo seguindo, abaixo na tabela 4, a seguir a representação dos resultados. E os resultados encontrados, sendo possível verificar que o número de cluster varia entre 5 e 6 grupos considerados, os métodos testados, e usando o coeficiente de correlação intra-classe, que é o R2. Apenas no método de ligação simples, obteve-se um valor do R2 abaixo de 70%. E para a análise que tem esses dois gráficos, é considerado o grupo que foi realizado inicialmente de análise gráfica da análise do salto de diferença de distância e análise do salto de diferença de similaridade, que são na figura 4 e 5, respectivamente. Destaca-se, porém, que o cálculo da diferença dessas medidas foi realizado sobre os valores retornados pelo Minitab. E o terceiro gráfico analisado é o gráfico que apresenta o ponto de inflexão da distância pseudo-F e o coeficiente intraclasse, que é o R2 já citado, logo na figura 6. E a partir dos gráficos da figura 5 e 6, verifica-se que o salto ou o aumento significativo das medidas de similaridade e da distância acontece entre os passos relativos do número do grupo 5 e 4. Com base nas evidências apresentadas, até o momento opta-se em avaliar as principais medidas de análise de cluster, com o intuito de verificar qual a quantidade de grupos ideal para a base ideal em estado, vendo isso na tabela 8. Com a avaliação do dedograma, também é possível identificar a separação dos grupos e, de acordo com a estimativa do número de grupos utilizada, observa-se que a medida de similaridade entre os conglomerados decresce e a distância aumenta quanto menor o número de clusters. Portanto, no dedograma, considera a distância entre os grupos formados o número sugerido, que seria de cluster de 8 a 5, embora que a quantidade de 5 clusters aparentemente seria melhor. E o teste de correlação do R2 compreende o grau de percentual de ajuste. Bem, e indo agora para a conclusão, temos como ponto principal nas cidades onde se obtém o menor índice de sinistralidade e a sua precificação seja suficiente para cobrir despesas e sinistros em comparação às demais. E as cidades com alto índice de sinistralidade, a frequência deveriam ter precificações mais elevadas. Então, descobriu-se que, para que se associe a associação tenha condições de cobrir os sinistros indenizados naquela região, teria, por fim, uma possível necessidade de segmentar as regiões do estado do Rio de Janeiro através de algo mais seletivo do que somente em regionalização, como utilizado pela seguradora. Aqui as referências para finalizar. Obrigada a todos.